Nesta hora, no nosso telão, o tema de hoje está lá: as duas imagens, a carnal e a espiritual. Parece que o Senhor está insistindo com a igreja em dar muita revelação, muito conhecimento sobre estas duas naturezas, sobre essas duas imagens. E nós vamos hoje dar um passo gigante na direção da profundidade deste conhecimento. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 45 a 49. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, a imagem de Adão, devemos trazer também a imagem do celestial, a imagem de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus nesta hora. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus todo-poderoso, nós te amamos, Senhor. Nós vivemos por tua causa, nós vivemos para ti, nós vivemos por ti. Em ti nós respiramos, em ti nós nos movemos, em ti nós vivemos, Senhor. Sem ti nada somos, Pai. Por isso, nesta hora, Jesus, aqui estamos nós, reunidos na tua casa, neste santo lugar. Estamos nós reunidos no teu nome. E por isso, Jesus, algo grande já está acontecendo, algo bom já está se passando conosco, Senhor. E eu sei, Pai, que nós estamos te agradando ao congregarmos, ao nos reunirmos para te louvar, te adorar, para ouvir a tua voz. Então agora fala-nos, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Ó Deus, ilumina os olhos daquele que está chegando, faz entender pelo Espírito, Senhor, aquilo que tu tens para nos revelar, e que cada um possa, Senhor, ser melhor a cada revelação, que cada um possa, ao praticar a tua palavra, Senhor, saber, Jesus, que temos uma missão nesta terra. Primeiro, viver como filhos e testemunhar do teu poder e da tua glória. E segundo, Jesus, levar a tua imagem a toda criatura. Eu sei, Pai, que estamos nesse processo, nesta jornada, e por isso esta noite será muito importante para cada um de nós. Oramos com fé, em o nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Obrigada, pastora. Meus irmãos amados, famílias de Deus, reis e sacerdotes, ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, aqueles que são chamados para a paz, para serem nesta terra aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos um povo vencedor. Amém? Amém. Nós vamos continuar hoje conhecendo um pouco mais da nossa identidade. Nós vamos conhecer um pouco mais de Deus. Vamos conhecer também aquilo que o Senhor nos imputou por sua graça e por sua soberania. E em função de tanto conhecimento, de tanta revelação, nós vamos começar a ter valores cada vez mais inabaláveis, valores fortes, valores indestrutíveis, conhecimento da palavra predestinada de sabedoria, palavra que é para os experimentados, palavra que traz glória à vida. E eu tenho mostrado à igreja que nós temos duas imagens, segundo diz a palavra de Deus, temos duas imagens na nossa vida: a imagem terrena, a imagem da carne,
que a Bíblia chama de imagem de Adão, e nós temos a imagem de Jesus, que a Bíblia fala que é a imagem celestial. Eu tenho mostrado também que quando você conhece a sua imagem terrena, a sua imagem terrenal, né, adâmica, você sabe de onde procedem aquelas atitudes equivocadas, você descobre de onde procedem aquelas emoções feridas, os pensamentos negativos, as inseguranças, todos os erros da vida. Então, conhecer essas duas imagens é saber também que nós temos uma imagem celestial, uma imagem que é a posição de Cristo Jesus dentro da nossa vida. Então, nós somos pessoas com uma imagem humana, carnal, aquilo que nós herdamos de Adão, terrenal, mas nós também temos uma outra imagem, a imagem de Jesus em nós, a imagem celestial na nossa vida. Quando eu digo nós, eu estou falando de todos aqueles que já receberam e confessaram a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então, para nós entendermos um pouquinho melhor, o que esta igreja, a igreja Cristo Vive, faz? Esta igreja ensina o povo do Senhor a submeter a imagem terrenal, a carne, e a fazer sublimar a imagem celestial. Então, a nossa igreja ensina a viver na imagem celestial, a submeter, a subjugar a imagem carnal. E o que as igrejas tradicionais fazem? Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Valorizam a carne e não valorizam absolutamente nada do celestial. É por isso que as pessoas fazem vigílias, fazem jejuns, pagam o preço. É por isso que as pessoas vão aos montes, as pessoas lambem o pó da terra. Tudo isso é porque se valoriza a carne, se valoriza a obra da carne. Aliás, isso é uma herança maldita da igreja romana. A igreja romana é que sempre mandou fazer penitências, sacrifícios, ralar, pagar preço. Então, se você olhar na missa, a própria missa é um sacrifício, é um rememorar de um sacrifício. Mas o sacrifício passou, diz a Bíblia Sagrada. Ele já foi consumado há 2000 anos por Cristo, o sacrifício máximo na cruz. A Bíblia diz que ele se fez maldição no nosso lugar, que ele foi o nosso substituto. Então, é maravilhoso conhecer a nossa identidade em Cristo, porque é isso que gera em nós segurança espiritual. Olha o que diz o versículo 49. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Devemos trazer. Quer dizer que a imagem do terreno nós trouxemos automaticamente. Nós não escolhemos trazer a imagem do terreno. Nós nascemos e todos pecaram, carecem da glória de Deus. Toda a humanidade traz a imagem do terreno. Nós trouxemos a imagem do terreno. Mas a palavra diz assim, que agora nós devemos trazer também a imagem do celestial. Somos nós que devemos trazer esta imagem. Então, eu expliquei aqui há alguns cultos que esta palavra imagem não é que nós devemos trazer aquilo que é semelhante, parecido. Não, imagem no original grego aqui é mais do que semelhança. É a mesma essência de Jesus. É a mesma substância de Jesus. Então, quando a Bíblia diz que nós temos a imagem do celestial, a Bíblia está dizendo que uma vez que Cristo está na nossa vida, nós temos a essência de Cristo, nós temos a substância de Jesus em nós. E por que nós temos que valorizar o que é celestial e submeter aquilo que é carnal? Por que nós temos que valorizar o celestial? Diz o versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue, quer dizer que o Adão, o carnal, o terrenal, essa imagem não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção é a que está na carne, herdar a incorrupção, aquilo que é
do Espírito, aquilo que é o celestial. Então, a carne, as obras da carne, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o reino de Deus. Aqui no nosso ministério, por causa da revelação da graça de Deus, nós valorizamos o que é celestial, amém? Nós não estamos aqui valorizando o que é carnal, nós valorizamos o que é celestial. Paulo diz em Efésios 2:6, ele diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, pense comigo, você está sentado aí no seu lugar, não é? Numa cadeira, na igreja, bonitinho, mas o seu espírito, a sua imagem celestial, a sua essência está sentada juntamente com Cristo. Você tem a autoridade de Cristo na sua vida. O seu celestial, a sua imagem celestial está com Cristo reinando. Você tem autoridade na sua vida porque Cristo está na sua vida. E você traz também a imagem do celestial. Então, nós que temos tanto a imagem do terreno, que é Adão, nós também devemos trazer a imagem do celestial, que é Jesus. Por isso, a necessidade destes cultos. Por quê? Eu não posso apenas dizer, eu tenho uma imagem celestial e eu tenho uma imagem carnal. Agora, no meu dia a dia, que imagem que prevalece? Qual é a substância que dirige a minha vida? Qual é a essência que está na minha vida, que comanda o meu trabalho, a minha família, as minhas relações, né? O meu procedimento, o meu caráter, o que a minha boca diz? Então é importante nós sabermos disso. O que o primeiro Adão fez? O primeiro Adão, ele estragou a imagem da nossa vida. Por isso que as pessoas sofrem, por isso que as pessoas são enfermas. A nossa carne tem em potencial a capacidade de nos humilhar. Romanos 5:12 e 17 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, você veja que a imagem do terreno, a imagem de Adão, passou a todos. Todos pecaram, estragou tudo. Mas, diz o versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais, diga muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, a imagem celestial, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, você não pode valorizar a sua carne, você não pode valorizar o terreno, você não pode valorizar o humano, o carnal, porque os que recebem a Jesus Cristo, a abundância da graça, o dom da justiça, quer dizer que os que recebem o celestial e submetem a carne, esses reinarão em vida. Não espere para reinar depois da morte. Depois da morte, todos nós cristãos reinaremos com Cristo. Mas e aqui nesta terra? Você pode reinar em vida. Você pode ter nesta terra uma vida feliz, uma vida por cabeça, uma vida por cima. Não mais tomar emprestado, mas ter para emprestar. Ser cabeça nesta terra. Amém? Então veja, os que recebem o celestial, Jesus, e submetem o terrenal, esses é que reinam em vida. Só que 99% das igrejas desconhecem isto. E aí elas vão para a questão da carne. Quem é que jejuou mais? Quem é que sacrificou mais? Quem é que pagou o preço mais alto? Você sabe que as igrejas valorizam a carne. As igrejas valorizam as obras da carne. Você veja, na lei é assim. Olha, aquele irmãozinho, ele jejuou 40 dias. Toda a igreja diz... por quê? Se valoriza o quê? A carne. Se valoriza o terreno, o terrenal, a parte adâmica. Olha o que diz Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Lembram-se que eu disse? Nós devemos trazer também a imagem do celestial. Então, devemos trazer, nós é que devemos trazer. E agora, o que a gente faz com a imagem da carne? Fazei, pois, morrer. Somos nós que fazemos morrer a nossa natureza
terrena. Então, o indivíduo, ele não pode ser um crente verdadeiro se o Adão está forte na vida dele, se a imagem terrena, carnal, é forte na vida dele. Deus nos dá sabedoria e Deus nos dá temor nesta igreja, para nós vivermos todos a imagem do celestial, amém? Então diga, eu tenho temor de Deus e sabedoria para viver a imagem do celestial. Segundo aos Coríntios 5,16 diz, assim que nós, salvos, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém. E se antes nós conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Quer dizer, nem Cristo quer ser conhecido na carne, como judeu, pagando o preço, no cumprimento da lei. Então, veja, nós não podemos ser conhecidos pela nossa carne. Você sabe como é triste um crente ser conhecido segundo a carne? Imagine comigo, não é? Uma pessoa de uma igreja cristã, vai aos cultos, e de repente a pessoa diz, você conhece, você trabalha com fulano, eu trabalho com o Joãozinho, o Joãozinho. O Joãozinho é da sua igreja? O Joãozinho, mas o Joãozinho conta cada piada picante. O Joãozinho olha para todas as meninas aqui no departamento. O Joãozinho é conhecido pela imagem carnal, terrenal. Ele não está subjugando a carne. Esse Joãozinho, deixa eu lhe contar um segredo, nunca reinará em vida, ainda que ele esteja na igreja, ainda que ele esteja em Cristo, tem uma Bíblia. Por quê? Porque ele não subjuga a imagem terrena. Ele, em vez de ser conhecido pela imagem celestial, ele é conhecido pela imagem carnal. Segundo aos Coríntios 5:10 diz assim, é aí mesmo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, inimigos na carne, estávamos mortos em delitos e pecados, mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a nossa carne, antes de nós nascermos de novo, a nossa carne, antes da conversão, da salvação, da regeneração, a nossa carne era inimiga de Deus. Agora que nós já fomos reconciliados, agora que nós temos a imagem do celestial em nós, nós seremos salvos para sempre. Ora, se quando a gente não tinha nada de bom, o Senhor nos buscou e nos salvou, e agora que a gente já está reconciliado, regenerado, somos salvos para sempre. Diga, eu sou salvo para sempre. Diga, agora eu tenho a imagem do celestial. Então, você sabe que você é salvo por graça, não por obras da carne, porque por obras da carne ninguém é justificado, não é? Então, você é salvo por graça pela vida de Jesus. E é Ele que mantém a nossa salvação eterna. Glória a Deus por isso. Então, nós temos que ter a sabedoria para nós entendermos estas verdades todas. A nossa igreja, a Igreja Cristo Vive, tem a graça de lhe devolver toda a sua verdadeira identidade, de lhe ensinar que você é de fato uma nova criatura. Porque o que a gente vê acontecendo no meio evangélico, as pessoas dizem que são novas criaturas, mas elas mantêm na sua vida a imagem carnal, a imagem terrenal, e elas são conhecidas como crentes fajutos, crentes de fachada, crentes mentirosos, né? Pessoas que têm um pé dentro, outro fora da igreja, que passam uma coisa, mas que não vivem aquela coisa. Então, agora você tem em nosso ministério como ter devolvido a sua verdadeira identidade pelo conhecimento da palavra. Você está aprendendo que você é de fato uma nova pessoa. Diga com fé, diga, eu sou de fato uma nova pessoa. Eu tenho então que viver como tal, como nova pessoa. Segundo aos Coríntios 5:17, Paulo diz, e assim, se alguém está em Cristo, não é se alguém está na igreja, atenção, porque na igreja tem um monte de gente que está e que é joio. Então não é se alguém está na igreja, é se alguém está em Cristo. Tem alguns que não são joio, mas não entenderam muito as coisas de Deus, ainda estão brisando.
Então assim, aqui não diz para quem está brisando, né? Aqui diz assim, se alguém está em Cristo, opa, se alguém está em Cristo, se alguém já foi regenerado, se alguém realmente é lavado no sangue de Jesus, se alguém é salvo de fato, convertido, diz aqui, é nova criatura, as coisas antigas, as coisas da imagem terrenal, as coisas da carne já passaram, eis que se fizeram novas. Então, para quem está em Cristo, o Adão já passou. Quem está em Cristo aqui? Então diga, o Adão já passou na minha vida. Diga, agora é Jesus. Só Jesus. Muito bem. Então, a imagem do celestial, na nossa reconciliação com Jesus, é a sublimidade da nossa vida. Então, assim, quando nós nos reconciliamos com Cristo, que a imagem de Cristo passa a estar em nós, isso é sublime, isso é maravilhoso. Essa é a nossa verdadeira identidade, a nossa nova identidade, não é? Amados, eu não dou força para a minha carne. Eu dou força para o meu espírito. Se nós demos forças para a nossa carne, o velho Adão, amado, ele se levanta com uma fome, com uma força, e de repente, estão aí os testemunhos de muitos cristãos, que o velho Adão está lá com força, e a pessoa está sendo o quê? Humilhada. Ah, e não pense você que uma pessoa assim tem uma vida vitoriosa. Não tem. Porque Deus tem que honrar aquilo que está escrito. E Ele diz que reinarão em vida os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Aqueles que já têm a imagem celestial, mas manifestada, logicamente, em suas vidas. Diz em 1 aos Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu queria voltar um pouquinho nesse ponto da tentação, que eu falei aqui no último culto, e algumas pessoas ficaram muito impactadas, porque nós aprendemos na lei, erroneamente, e até por força de expressão, porque não está isso na Bíblia, que assim, o diabo está tentando, o diabo está me tentando. Quem ouviu esta expressão, ou já falou esta expressão? Já ouviram, não é? Ah, o diabo está tentando aquele irmão, né? Ou então estou sendo tentado, ou tentada pelo diabo. Só que, volta para mim o comecinho do versículo, obrigada, diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Eu expliquei aqui, que o diabo não tenta. A tentação é humana. Nós temos que entender isso definitivamente. Nenhuma tentação é do diabo. A tentação é humana. Nunca vos sobreveio tentação que não fosse humana. Diga, a tentação é humana. Isso significa que a tentação é da nossa carne. A tentação é do terrenal. Não há tentação do demônio. Vou explicar isto, mas estou afirmando isso categoricamente, é forte. Aliás, não há tentações do demônio. As tentações são da carne e não do diabo. O diabo, amado, não pode nada na nossa vida, a não ser armar ciladas para a nossa carne. O diabo só arma ciladas para o Adão que está na carne, para o terrenal. Então agora você está entendendo. A tentação é humana. O diabo não tenta, o diabo prepara ciladas, porque ele sabe que na hora que a carne, o Adão, o terrenal nos tenta, se tiver ali a cilada pronta, é mais forte, é mais fácil, é mais insinuante. Então é isso que nós precisamos entender. Eu estou deixando no telão, põe para mim o que está aqui na minha tela, de 1 aos Coríntios 10:13, para você guardar este versículo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Às vezes nós vemos pessoas dando testemunhos nas igrejas dizendo assim, olha, eu fui muito tentado e o diabo me tentou de tal forma com uma mulher, o diabo me tentou de tal forma, sabe, para que eu tocasse em algo que eu não podia tocar, o diabo me tentou. Não, eu volto a brincar com a expressão que eu falei aqui domingo, foi o diabo da tua carne. Não é o diabo que tenta.
Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A sua carne lhe tentou a adulterar, a fornicar, a roubar, a mentir, a pular cerca, sei lá. A carne é que tenta. Mas Deus é fiel. Ele conhece, amados. Ele conhece a força de Adão na nossa carne. E Ele é fiel e Ele não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Amados, preste atenção. Se fosse o próprio diabo a nos tentar, nenhum de nós resistiria. Nós não teríamos condição. É a nossa carne, é o pecado de Adão que está aqui. Então a nossa humanidade, o terrenal, nos tenta. E Deus, sabendo até onde vão as nossas forças, Ele provê o quê? O que diz aqui? Ele provê, pelo contrário, agora põe o resto. Juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais, olha, de sorte que a possais suportar. Você suporta porque ela é sua. Você suporta a tentação porque ela está em você. E Deus nos dá escapes para que a gente não deixe o terrenal, a imagem do terreno, mandar na nossa vida. Aprontar uma dessas daqui, não é? De cair na tentação. Você quer ver o que eu estou falando? Eu vou lhe mostrar que o diabo não tenta. Em Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes. Não é contra as tentações do diabo. Para poderdes ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Então você tem que entender o seguinte, separando as coisas. A tentação é humana, as ciladas são do diabo. Vamos falar isso? Diga, a tentação é humana. As ciladas são do diabo. Então, vou lhe dizer uma coisa. Vou lhe dizer biblicamente uma coisa. O diabo pode colocar para nós, armar a cilada que for. Se o que prevalece na sua vida é a imagem do celestial, jamais você cairá na cilada do diabo. Agora, se o que prevalece na vida de um cristão é a imagem de Adão, é a imagem terrenal, é a imagem do carnal, então é fácil para o inimigo. Qualquer cilada que ele arme, está de bom tamanho para o cristão. Você está compreendendo? Então, nunca mais o povo desse ministério, nunca mais vai dizer que o diabo fez e aconteceu. Amado, o diabo pode fazer e acontecer o que ele quiser contra a sua vida e contra a minha vida, ele não pode mais. Ele já foi derrotado, ele não nos toca, ele não prevalece. O Senhor nos dá livramento, ele nos dá força, ele nos dá escapes para que a nossa carne, o velho Adão, não ponha o pé no laço. Amém? Então diga, o velho Adão não vai pôr o pé no laço. Tá claro isso? Estamos entendendo bem claro? Para a gente usar as palavras direito, para a gente entender quem nós somos de fato. Nós estamos aprendendo a nos conhecer aqui, amados. Isso é fundamental. Porque os crentes não conhecem esta revelação, não assumem isso na sua vida. E todo erro na vida foi o diabo. Ah, por que fechou sua empresa? O diabo agiu ali. Ah, por que o seu casamento não deu certo? O diabo agiu ali. Ah, por que você bebeu de novo? O diabo me fez beber. Não. Nada disso. Agora tem que entender, foi o Adão que está na carne. Foi a imagem terrenal, a imagem carnal, a imagem de Adão. Amém? O diabo tem muito crédito. Ele não tem crédito nenhum conosco aqui. O diabo tem muita fama, aqui ele não tem fama nenhuma. Aqui ele é um gato desdentado, um desempregado do céu. Coitado dele. Mas quem não sabe ainda fica aí exaltando o diabo, achando que ele faz e acontece. Ele não faz e não acontece mais nada na nossa vida. É bom os maduros na fé definitivamente entenderem que quando nós erramos, nós é que erramos. Quando nós cedemos à tentação da nossa carne. Então, eu fui para a cama antes de me casar. Eu forniquei. Eu pulei a cerca. Eu me envolvi com pessoas da barra pesada. Eu mesmo. Agora não vem me falar que foi o diabo. Não foi o diabo. Foi o quê? A concupiscência da carne. Foi o Adão que está na carne, que não foi refreado. E esta pessoa, logicamente, vai ver que nunca vai reinar em vida. Desse jeito é impossível. Tiago diz isso em 1:13-16. Ninguém ao ser tentado diga, olha só. Agora você já sabe que quando é tentado pela própria carne.
E ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Imagina, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, olha aqui agora Tiago também falando o que Paulo falou. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Esta igreja não se engana mais. Diga amém por isso. Você sabe quem você é? Você sabe quem é a sua carne? Você sabe quem é a imagem celestial que está em você? Você sabe quem é o diabo? Ele pode alguma coisa contra a sua vida? Não. Então, o povo está todo aí. Vigia, irmão. Vigia. Ai, será que ele vem? Será que ele entrou pelas portas da igreja hoje? Será que o diabo está sentado ali? Será que o diabo está em casa enquanto eu estou aqui? Será que o diabo... Amado, não é para vigiar o diabo. É para vigiar a nossa carne. É para vigiar a sua própria carne. Porque é ela que lhe atrai, que lhe seduz. É ela que tem vontades. É ela que gera todo o mal na vida. Se ela não estiver submetida ao espiritual. Lógico, é isso mesmo. Olha só o que diz Paulo em Efésios 4:22. O problema está na carne, mas não está no diabo. O diabo é derrotado. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. De novo, é você que toma essa atitude. Eu comecei falando o quê? Você tem que trazer a imagem do celestial. Então é você que traz a imagem do celestial. Depois, fazer morrer a vossa natureza. É você que faz morrer a natureza terrena. Agora vem, vos despojeis do... É você que se livra do Adão, hein? É você que se livra da imagem terrenal. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Já expliquei isso aqui. Concupiscência é um desejo fortíssimo para errar, para se enganar. Então, tem que prestar atenção nisso aqui. A carne se corrompe pelo engano. A carne se estraga pelos desejos enganosos. A nossa carne, ela tem o poder, ela tem a capacidade de enganar. Você precisa conhecer a sua carne. Senão você pensa que nunca nada vai acontecer com você, que você nunca vai cair. A palavra de Deus diz, aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Quer dizer que a carne é terrível. Se ela não estiver vigiada, subjugada, submetida, sob controle, então ela pode aprontar. E ela tem a capacidade para enganar o Filho de Deus. Paulo diz em Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, olha como ele chama a carne, corpo de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, o nosso terrenal é um corpo de humilhação. Que vergonha sente aquele crente quando o corpo o humilha, o engana. É ou não é verdade? Todos nós já passamos por isso de alguma forma. Quando você diz, eu não vou mais fazer isso, e você faz. Eu não vou mais falar isso, e você fala. Eu não quero mais isso na minha vida, e aquilo permanece na sua vida, porque você deixa. Dá uma vergonha. Por que dá uma vergonha? Porque você sabe que a tua carne lhe humilhou, que ela venceu, que a imagem de Adão venceu você. Está mais forte do que a imagem do celestial. Amém? Por isso, amados, diz Filipenses 3:3, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Leia comigo o final do versículo. E não confiamos na carne. Por isso aqui nós não fazemos jejuns, vigílias, campanhas, batalhas espirituais, culto de busca, libertação, etc, etc, monte, essas coisas. O que Jesus disse? A carne para nada aproveita, não serve para nada. A imagem do Adão. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem. Então é você que se livra de Adão e é você que se reveste da imagem do celestial, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então aqui está o celestial. Essas virtudes só tem
quem está revestido do celestial. Justiça, retidão, verdade na vida. Isto é para quem tem a imagem do celestial ativa. 2 de Pedro 1,4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Você tem que participar da natureza divina, amado, porque o celestial está na sua vida. Então, você tem que trazer a imagem do celestial para você participar da natureza divina. E aí o que acontece? Livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Ou seja, quando o celestial é exaltado, é sublimado na sua vida, você se livra da corrupção, das paixões que há no mundo, que há no terrenal. Efésios 1,9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. O que você pensa que Deus está fazendo aqui conosco? Nos desvendando mistérios. Amados, ninguém sabe disso. Ninguém sabe com essa propriedade, com essa convicção, com essa consciência. Às vezes isto sabe-se na teoria, mas ninguém sabe viver isto no dia a dia. Aqui você está vendo o quê? Deus desvendar para você mistérios da vontade dele, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Nós que estamos em Cristo, temos que ter estes mistérios desvendados. E o Senhor está fazendo isso, graças a Deus. Dia a dia nesta igreja, o Senhor está desvendando o mistério da sua vontade. Aqui, ninguém que é desta igreja, que já está crescendo na graça e no conhecimento há algum tempo, pode dizer que não conhece a vontade de Deus. É verdade ou não é? É que é mais fácil para os crentes dizer, eu não sabia, do que dizer, foi a marvada carne. É mais fácil para os crentes dizer, eu não conhecia a respeito disso, eu pensava que era assim, do que assumir que é a carne, que é a imagem de Adão que está reinando em sua vida. Isso é muito triste, mas é isso que acontece. A Bíblia diz que o mistério da vontade de Deus nos foi desvendado. O que é um mistério? Mistério é uma coisa que estava ou está oculta. Quando o Senhor revela, deixa de ser mistério. Aqui você conhece os mistérios verdadeiros, né? Os mistérios desvendados da vontade de Deus. Olha o que Paulo diz a Timóteo em 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Diga glória a Deus. Diga, o Senhor me conhece, porque eu pertenço a Ele. E mais, aparte-se da injustiça, aparte-se do terrenal, aparte-se da carne, aparte-se do Adão, todo aquele que professa o nome do Senhor. E como é que eu me aparto, como é que eu me afasto da injustiça, do terrenal, da carne? Eu tenho que disciplinar a minha vida com o conhecimento bíblico. Amado, como é que eu me aparto da injustiça? Como é que eu me aparto do Adão, da carne, das obras terrenais? Como é que eu me aparto? Eu tenho que me disciplinar. A minha vida tem que ter a disciplina de receber o conhecimento bíblico. Paulo diz em Romanos 8,13: porque se viver de segundo a carne, segundo a imagem terrenal, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, se você vive a imagem do celestial, mortificardes os feitos do corpo, as obras da carne, certamente vivereis. Então, nós temos que mortificar, uma vez mais, os feitos da carne. Agora a pergunta que vai para o fim da mensagem: e como é que eu faço isso, bispa? Como é que eu mortifico os feitos do corpo? Segundo aos Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, porque tudo começa aqui. Levando preso, cativo, eu tenho que pressionar, condensar a minha mente, os meus pensamentos, os meus desejos, a minha essência, aquilo que só eu sei, que só eu maquino lá dentro. Tudo isso eu tenho que levar preso, submetido a Cristo. Eu tenho que viver em obediência a Cristo, lá com os meus pensamentos, na minha intimidade. Eu tenho que fazer isso. Amados, isto aqui se chama obediência. Diga obediência. Por que quando uma pessoa não obedece a palavra, ela não consegue subjugar a carne?
Porque a desobediência é o sinal do diabo. E se a pessoa está usando um atributo de Satanás, ela está cada vez mais exaltando o quê? O Adão, o velho homem. Então, é importante levar os pensamentos cativos, é importante obedecer a Deus. Tito 2, 11 a 13 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os homens quem? A graça se manifestou a todos os eleitos do Senhor, a todos os escolhidos, os predestinados de Deus. Educando-nos para quê? Você sabia que a graça educa? Diga, a graça educa. Lógico, nós que chegamos da lei, quem chegou da lei como eu? Chegou tão mal educado. Não estou falando mal educado de aquela educação, do trato, né? Com as pessoas. Estou falando mal educado espiritualmente. Nós chegamos tão mal educados, achando, fazendo acontecer. A gente era o rei e a rainha da cocada, amados. Nós chegamos dali, sabemos tudo. Começamos a ouvir a graça de Deus e não sabemos nada. A nossa carne teve que ir para o saco. Não servia nada, porque era tudo carne, tudo exterior, tudo obra da carne. A graça de Deus nos educa. Para quê? Para que, renegadas a impiedade, coisas do Adão, e as paixões mundanas, coisas do terrenal, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então veja o que a graça faz. A graça vem, nos educa, nos faz sobressair a imagem do celestial, e aí nós passamos por essa imagem forte em nossa vida, que na verdade é Cristo, a imagem de Cristo, nós passamos a fazer o quê? Renegar a impiedade, renegar as coisas que não servem, as coisas que não prestam, e as paixões do mundo. Quer dizer que a turma do pagode passa a não gostar mais de pagode. A turma do toma lá, toma cá, passa a não gostar mais de... Por quê? Porque a graça nos educa, e a gente passa a renegar as coisas do Adão, as coisas da carne, as coisas do terrenal, as paixões mundanas. E aí sim, quando o celestial, a imagem do celestial está vigorando em nós, nós passamos a viver no presente século, agora, sensata, justa e piedosamente. Diga glória a Deus. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando você não entende estas verdades aqui, você pode cair numa situação conforme 2 Timóteo 2,16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Se a pessoa não está ali manifestando a imagem celestial, ela cai em falatório, ela entra em fofoca, ela fala bobagem, coisas inúteis, coisas profanas. Evita isso, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Quer dizer, a queda é maior. Quando a carne começa a ter espaço na nossa vida, amado, e um abismo chama outro, começa com uma coisinha assim, ela aumenta, aí se envolve com uma pessoa negativa, errada, que Deus não aprova, daqui a pouco ela traz outra, a outra traz outra, daqui a pouco a pessoa está lá num meandro de confusão, amarrado, cheio de coisa que não convém, e está com envolvimentos estranhos, vai passando a impiedades ainda maior. Além disso, a linguagem deles, até o que sai da boca, a forma de falar, eu falei aqui no domingo, né? Tem gente que fala bobagem, ainda fala palavrão, escreve para o outro, falando gíria pesada, baixo nível, baixo calão, coisas do Adão, né? Às vezes você lê um e-mail, você fala, aqui ainda tem Adão, hein? Às vezes você vê um recadinho lá, como é que chama aquele negócio que coloca lá no, que vocês falam, uma linha lá, como é que vocês falam? No Twitter, como é que fala aquilo lá? Como é que fala aquilo? Mas vocês falam o nome lá, qual que era o teminha, a frasinha da semana. Nick, era esse nome que eu queria. Todo mundo fala, você viu o nick do fulano? Você viu o nick, obrigada. Você viu o nick da fulana? Você viu o nick? Tem nick que é nick celestial. Mas tem nick terrenal, amado. Tem nick adâmico. Então, dependendo do nick, você descobre quem está reinando no que está por trás do nick. Percebe? Porque uma das duas imagens, queridos, é que está ali se manifestando. E você descobre.
quem é que está comandando a vida da pessoa. Às vezes, por causa de um nick, a pessoa deixa de receber naquela semana alguma coisa do celestial. Porque Deus não pode fazer reinar em vida alguém que ainda tem a imagem do terrenal. Você está compreendendo? Está compreendendo? É fácil de entender isso? Está difícil? Amado, faz um esforço. A Bíblia diz que quem é do Senhor entende. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me... Você ouve a voz de Jesus? Só quem ovelha ouve. Então faz um esforço aí, ouve, digere. Bispo, mas tem coisa que a irmã fala que eu não engulo. Amado, faz uma forcinha, engole, porque é para o seu bem. Engole, faz uma forcinha, engole. Porque sabe o que não deixa engolir? O terrenal. Sabia? Sabia? É o terrenal que não deixa engolir. Mas quando você tem a imagem do celestial reinando, tudo cai bem. Aquilo desce como um veludo, né? E vai ao coração. E você diz: oh, é comigo. Oh, que palavra maravilhosa. Ainda bem que eu já reneguei as paixões mundanas. Ainda bem que eu já reneguei a impiedade. Ainda bem que aquela porta de emprego se abriu, porque a imagem do celestial está dominando a minha vida. Ainda bem porque eu vou fazer aquela viagem de férias dos meus sonhos, porque a imagem do celestial é que predomina na minha vida. Ainda bem que eu fui promovido pelo testemunho que eu tenho na empresa, porque a imagem do celestial está dominando a minha vida. Você está compreendendo? Isso é o reinar em vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho que encerrar. Eu nem sei o que vem depois. Ajuda aí para mim. Põe o que vem depois. 2 Timóteo 2,18. Estes, estava falando de uns fulanos. Volta para mim, vai. Do Fileto lá, cadê ele? Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Esses dois camaradas, na vida de Paulo, que terrenal, olha só. Além disso, próximo. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. O que se passa aqui? A carne, quando ela está exacerbada, a imagem de Adão, amados, a carne pode perverter até a fé de muita gente. Porque às vezes uma pessoa vai falando pela carne, e ela vai pervertendo a fé dos ouvintes. Ela vai tirando as pessoas do caminho certo. Eu conheço crentes em Jesus, salvos de Bíblia na mão mesmo, mas que ainda a imagem do terrenal, como se diz, vigora, né? Tem força. E essa pessoa, quando abre a boca, ela fala um monte de coisa que não deve. E começa a falar, e dar palpite, dar opinião, e a julgar isso, e a condenar aquilo. E porque não sei o quê, porque eu não acho, porque fulano fez, porque eu não concordo. E de repente essa pessoa está pervertendo outros. Está pervertendo a fé de muita gente. E as pessoas se desviam da verdade. Sabe como? Ouvindo mentiras. Então temos que tomar cuidado. Vamos encerrar. 1 Timóteo 4,16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo. Não é tem cuidado do diabo. Tem cuidado de ti mesmo. Vigia para ver qual é a imagem que você está manifestando na sua vida. É a imagem do celestial ou é a imagem do terrenal? Tem cuidado de ti mesmo. Olha a tua carne. E diz aqui, e da doutrina. Por quê? Porque é a doutrina que ajuda você, que faz com que você viva a imagem celestial. Se não fosse essa palavra, e você há de convir comigo, que é real isto aqui na nossa vida. Se não fosse esta palavra hoje, amado, o conhecimento que nós temos, este altar, muitos aqui já tinham sucumbido. Quem sabe muitos aqui já tinham aceito propostas daqueles Himeneus e Filetos que andam por aí pervertendo a fé de alguns. Você sabe que alguns vão embora da igreja. Por quê? Porque a imagem do terrenal está forte, e aí junta com a imagem de outro terrenal que também está forte, e um perverte a fé do outro, e caem ambos no abismo, num buraco negro. Você está aqui, glória a Deus, por causa da doutrina da graça de Deus, por causa do conhecimento da verdade, porque os seus olhos foram iluminados. O que está prevalecendo na sua vida é a imagem do celestial. Você sabe por que você está aqui? Olha, quinta-feira, 2 de dezembro, tem um monte de gente já vendo as luzinhas dos shoppings.
Tem um monte de gente já fazendo a lista de Natal, comprando os presentes. Tem um monte de gente fazendo hora extra para ganhar mais, para poder gastar mais. Tem um monte de gente tendo que cumprir coisas porque o ano está acabando e tem que cumprir aquelas metas e não deixam sair cedo. Tem um monte de gente que está cansado, então fica em casa e está pela internet. Olha, cuidado com a imagem do terrenal, você que está na internet. Tem um monte de gente aqui que deve estar tão cansado ou mais do que muitos que estão pela internet. Mas aqui está vigorando o quê? A imagem do celestial. Então eu creio, amados, que tem uma ligação com o reinar em vida. Os irmãos vieram de longe, viajaram lá da Praia Grande para estar aqui. Tem gente aqui em Moema que não sai da garagem com carro para vir para cá. Tem gente que, eu sou do Campo Belo, agora a igreja mudou. A igreja era na esquina da casa, aquelas mesmas pessoas chegavam atrasadas. Agora eu não vou esperar que estejam aqui, não é? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Há pessoas que estão usando a internet porque estão a quilômetros e quilômetros de distância. Não tem como estar aqui. Mas tem gente que está predominando a imagem do Adão. A imagem da folga, da carne. Fome? Está com fome? Nós também. O bispo veio direto, acordou 5:30 da manhã. A vida secular, todos nós temos aqui. Todo o corpo ministerial desta igreja tem vida secular. Acordar cedo amanhã, cai por terra, Adão, essa mentira. Aqui todo mundo, a maioria vai acordar. Quem vai acordar cedo amanhã? Levanta a mão. Uau! Por que você está aqui então? O que está prevalecendo na sua vida? O celestial. Jesus Cristo em vós é a esperança da glória. Isso tem crédito no céu, amado. Isso tem retorno. Eu sei que tem um monte de gente se revirando lá no sofá agora, no escritório. Ela não podia ter feito isso comigo. Ela não podia. Não, amado, não sou eu que estou fazendo, não. É a palavra de Deus que está aqui escancarada. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina você recebe do altar. E a tua carne é subjugada toda vez que você enfrenta o que tem que enfrentar para estar aqui e obedecer a Deus. Lembra que eu falei? Obediência. Não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. Não é meu costume, é seu costume? É seu costume deixar de congregar? Olha o irmão do lado e diga, não caia nessa armadilha. Diga, é o Adão. Fernanda vai viajar quando, Fernanda? Amém, Fernandinha está ali, vai viajar amanhã para a Europa, porque o celestial tem prevalecido, vai reinar em vida. Podia estar arrumando mala hoje, afinal amanhã eu vou viajar, 14 horas. Mas ela está aqui, cuidando do celestial. Não vai parar, vai ter mais viagem, teu marido vai ser promovido, vocês vão ser prósperos, entendeu? Vão dar testemunho do que é reinar em vida. Mas nós temos que fazer diferença nesta terra. Ou essa palavra é ou não é. Mas ela é porque ela não voltará para Deus vazia. Deus vai honrar a nossa vida. Eu sei que alguns vêm e ficam meio dormindo às vezes, né? É melhor dormir aqui do que você deixar a sua carne dormir lá na sua cama confortável. Pelo menos no dia de culto. Amém? Você crê que o seu espírito recebe essa palavra? Não é, pastor Canai? Pastor Canai chegou aqui na igreja, ele dormia nos cultos encostado na parede, igual uma lagartixa. Ele ficava lá na parede do fundo da nossa antiga igreja, assim, ó. Eu pregava e dizia, aquele homem é grande, ele fica colado na parede. O que é aquilo? É que ele dormia às 2 e acordava às 4. É isso, pastor? Mais ou menos isso, né? Para trabalhar naquela época. E eu dizia, o homem não vai para casa. Ele dizia, eu preciso dessa palavra. Mas ele dormia. Eu creio que o espírito dele recebeu tudo, não é? Porque essa palavra não volta vazia. E os anos se passaram e hoje ele é um pastor da graça de Deus, para a glória do Senhor. Por quê? Porque o celestial reinou sobre Adão, sobre o terrenal. Louvado seja. Tem a sua igreja, está tudo lindo, maravilhoso. Mas quinta-feira está aqui para cuidar de ti, da doutrina. Está cuidando da sua vida, está cuidando da doutrina. Isso reflete nas ovelhas, está cuidando das ovelhas. Amém. Glória a Deus. E diz a palavra, vamos encerrar. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, cuidando da sua vida e da doutrina, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Não é salvação do Espírito, salvação para a vida eterna. Salvará de quê? De problemas. Salvará de ruínas, salvará de enroscos, não é? Olha, amado, tem cuidado de ti, não é cuidado do diabo.
E essa salvação é salvação tremenda. É salvar de problemas a sua vida e aqueles que estão à sua volta. Porque ele diz aqui, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Quer dizer, pessoal da tua casa que te ouve, pessoal onde você trabalha. Você sabe que quando você cuida da sua vida e da doutrina da graça de Deus, pessoas são livres de problemas por sua causa, porque você tem a palavra certa, a direção de Deus, o conselho certo, o consolo para as pessoas que estão à sua volta. Mas precisa cuidar de si mesmo, submeter a carne, não faltar aos cultos, não faltar à comunhão dos santos, que é bíblica, cuidar do crescimento espiritual, ser firme, ser fiel a Deus. Amém? Quem está cuidando de si? E da doutrina, você está cuidando? Amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia! Vamos encerrar com louvor, pastora Silmara, vamos? Amém. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Deus está feliz nesta noite com você, comigo. Você sabe quantos de nós estamos aqui hoje com lutas grandes na vida, mas estamos aqui? Por quê? Porque o celestial está reinando sobre o terrenal. Tomara que isso nunca se inverta, hein? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Cadê os internautas? Depois eu vou falar para eles, não ficarem chateados comigo, não rasga o cartão de membro, não vá embora da igreja. Ao contrário, vem para cá, diga, eu quero ficar perto da minha bispa, do meu bispo Rai, eu quero ficar aqui com os meus irmãos. Todo mundo que fica em casa se arrepende. Por que eu não fui para o culto hoje? Foi tão bom. Amadinho, com meu amor para você, mas vem para cá, vem para Cristo Vive, eu te amo, Jesus te ama mais. O seu lugar é aqui, tá bom? Para que você reine em vida, para que o celestial reine sobre o terrenal. Presta atenção. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, eu te agradeço por esta palavra maravilhosa, por esta noite bendita na tua casa, Senhor. Nós, Senhor, sabemos que tu quer que nós vivamos como regenerados, como salvos, porque uma vez em Cristo para sempre, uma vez salvos, salvos para sempre, uma vez selados, selados para sempre. Ó Deus, tu nos conheces, Jesus. O Senhor quer que nós sejamos instrumentos úteis na tua mão, vasos de honra, manifestemos a tua glória, a tua graça. O Senhor quer que a gente viva o celestial. O Senhor quer que nós acreditemos, Senhor, que somos abençoados, lavados, regenerados, que uma vez em Cristo para sempre, uma vez filho, filho para sempre, uma vez ungido, ungido para sempre, uma vez perdoado, perdoado para sempre. Obrigado, Jesus, porque nós pertencemos a Ti e um dia o Senhor nos buscou e manifestou em nós pela Tua presença a imagem celestial. Eu te louvo, eu te bendigo, Senhor. Eu te glorifico por cada irmão que está nesta quinta-feira, que não se importou, Jesus, com as adversidades, com as más notícias, ó Deus, com o dia do mês, do ano. Eu te louvo, Jesus, porque aqui estão pessoas que vão sair daqui mais seguras, Senhor, mais vencedoras, mais vitoriosas, Pai, e vão vencer sempre, Jesus, porque estão cuidando daquilo que vale a pena, estão reinando já em vida, e muito mais há de se manifestar nesse reinado em vida através de Jesus Cristo. Saímos hoje daqui, Senhor, em perfeita vitória, Pai, com tudo arrumadinho na nossa mente, com tudo no lugar, Senhor, entendendo muito bem as duas imagens que estão em nossa vida, Pai, mas sabendo que já nos despojamos do velho Adão, Senhor, e nos revestimos de uma nova criatura, Senhor, de uma nova imagem, ó Deus, que pode renegar tudo que não presta e vivermos vitoriosamente em Cristo Jesus. Oramos com fé e declaramos a vitória em cada área das nossas vidas, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém. Glória a Deus, aleluia. Oba, chegou o convite, aleluia. Deus honrou. Na saída, quem vai estar vendendo o convite? Você mesma. Graças a Deus que você chegou, Lilian. Ainda bem que eu queimei a língua hoje. A nossa presbítera Lilian vai estar na saída com os convites para a noite cultural, R$10. Seja você alguém que vença o Adão. Tire a mão do bolsão
e desembolse os R$10 para a glória do Senhor, para a casa de Deus ficar arrumada, bonita, e venha na noite cultural. Vamos louvar a Deus. O bispo vai dar a bênção. Glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam constantes e permanentes na vida de todos nós. Aqueles que são seres espirituais antes de carnais, digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus, uma excelente sexta-feira para todos. Boa noite, internautas, até domingo. E sejam todos galardoados em vida, através de Jesus Cristo. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus.